Olá, caros alunos, tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo de Andrade Maia, professor de Direito do Consumidor e Direito Civil em diversas instituições em todo o estado, em todo o país. Sou advogado e ao longo dessa semana, estudamos juntos o Código de Defesa do Consumidor. Hoje, no nosso programa Saber Direito Responde, contamos com a presença dos nossos acadêmicos Marcos, Vera e João, que participarão na condição de representante da classe acadêmica do nosso programa, trazendo para nós as dúvidas que eventualmente surjam e que surgiram por essas aulas. Vamos às perguntas dos nossos alunos? Professor, o juiz pode inverter o ônus da prova em favor do consumidor em alguma hipótese? Pergunta o nosso aluno se o juiz pode inverter o ônus da prova em alguma hipótese. Sabemos nós que, por regra, no direito civil, o ônus da prova incumbe a quem alega. O Código de Processo Civil, para ser mais preciso, impõe àquele que alega o ônus probatório. E no direito do consumidor isso não é diferente. A regra é que o consumidor lesado deve sim lançar mão desse mesmo instituto de provar aquilo que alega para que seja ressarcido dos prejuízos que experimentou, para que a situação da qual pleiteia amparo seja aprovada. Essa é a regra. Em contrapartida, a lei permite sim que a inversão do ônus da prova apareça, mas em que caso? Para que a inversão apareça, é indispensável que haja verossimilhança na alegação do consumidor e que ele seja a parte hipossuficiente. Hipossuficiência é matéria geral, hipossuficiência é matéria específica. Todo consumidor é vulnerável, todo, absolutamente todo, pelo simples fato de se enquadrar na relação de consumo é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Para que haja inversão do ônus do probatório, será indispensável que o consumidor seja hipossuficiente. E se ele não ocupar essa posição de hipossuficiência, não dá para falar em inversão do ônus da prova, prevalecendo, portanto, a regra que diz que o ônus da prova incumbe àquele que alega. Logo, finalizando, sempre que o consumidor for hipossuficiente, a inversão pode ser decretada pelo juiz. E detalhe, pode, não significa dizer que porque você é hipossuficiente, a hipossuficiência será reconhecida e decretada a inversão do ônus da prova. A inversão só reconhecida será em favor do consumidor se a hipossuficiência for demonstrada e mais do que se o juiz entender que é necessária para que o processo tenha um prosseguimento razoável e eficaz, sob o ponto de vista jurídico, evidentemente. Professor, os planos de saúde estão submissos ao CDC? Percebam que pergunta interessante. Os planos de saúde estão submissos às regras do Código de Defesa do Consumidor? A operadora X, o plano Y, esses planos têm as suas regras direcionadas pelo Código de Defesa do Consumidor? A resposta, obviamente, é sim. Qualquer pessoa física ou jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, ente despersonalizado que coloque em circulação um produto ou um serviço deve obrigatoriamente submeter-se às regras do Código de Defesa do Consumidor. E com os planos de saúde, cara Vera, não há diferença. Os planos de saúde estão sempre, sim, submissos às regras de proteção e defesa do consumidor. Obviamente, nós não podemos esquecer que quando se trata de plano de saúde, nós temos agências reguladoras. E as agências reguladoras, como no caso do plano de saúde, a ANS edita normas que devem, vamos dizer assim, regulamentar de uma forma subsidiária as relações de consumo. Então, tanto pelo CDC, quanto pela jurisprudência, quanto pela doutrina, e também com base em regramentos da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, indispensavelmente chegamos à conclusão de que a relação de consumo entre o consumidor e o plano de saúde é, sim, guarnecida pelo Código de Defesa do Consumidor e não há como se esquivar disso. O CDC se aplica, sim, aos planos de saúde, de forma incontroversa. Logo, toda a proteção que provém do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada no contrato de consumo de plano de saúde. Todo e qualquer contrato de consumo de plano de saúde está submisso às regras do CDC. Professor, a garantia estendida configura venda casada? Professor, a garantia estendida configura venda casada. Numa de nossas aulas, nós tratamos do tema garantia. Tratamos da garantia legal e da garantia contratual. E não abordamos o tema garantia estendida, que todo mundo às vezes confunde com a própria garantia contratual. Entendamos o que significa a garantia estendida para depois dizer se ela configura uma venda casada. Se você vai a uma loja comprar um celular e eles dizem a você que esse celular custa R$350. Aliás, vou melhorar o exemplo. Eles dizem a você que o celular custa R$500. Você vai comprar um celular que custa R$500. Você vai até o caixa e fala, eu quero um desse. Ótimo. Então vamos lá,
pagamos o celular e quando recebemos o ticket, o cupom fiscal, a nota fiscal, nos deparamos com a discriminação do que foi adquirido. E constatamos lá que consta naquela garantia um produto e um serviço. Que produto? O celular, o aparelho em si e o serviço, que seria a garantia estendida. De que forma isso está dimensionado na nota? Consta lá que uma nota de R$500 é dividida entre R$350 de valor do produto e que R$150 diz respeito à garantia estendida. Em nenhum momento, João, você mencionou que o consumidor queria essa garantia, porque se ele quiser, ótimo, é um contrato válido, eficaz. Só que tem um detalhe que eu já vou dizer qual é, que deve ser observado. Mas o que não pode acontecer é o consumidor ser obrigado a engolir a seco essa cláusula de garantia estendida, como se esse produto só pudesse ser vendido pelo valor de R$350 se a garantia estendida fosse conexamente adquirida, o que soa assim como uma cláusula abusiva, aliás, como uma prática abusiva, porque configura a chamada venda casada, a aquisição de um produto condicionado a outro. Eu só posso comprar o celular por 350 se comprar a garantia por 150, isso é inadmissível, isso não pode acontecer jamais. Então, na verdade, o que você faria como consumidor numa situação como essa? Exigiria que o seu dinheiro fosse devolvido, porque você não quer a garantia estendida, não pode ser obrigado a adquiri-la. Um detalhe importante a respeito da garantia estendida. A garantia estendida não tem absolutamente nada ou nenhuma relação com o comerciante, por meio de quem essa garantia é adquirida, e muito menos com o fabricante. O fabricante do produto está desvinculado dessa garantia. Na verdade, essa garantia estendida, que tem o seu prazo de fruição iniciado com o fim da garantia contratual, nada mais é do que um novo contrato de consumo, uma nova relação de consumo que se aperfeiçoou com terceira pessoa que não faz parte dessa cadeia produtiva inicial. Que terceira pessoa seria essa? Muito provavelmente uma seguradora. Se você for comprar um produto e te oferecerem a garantia estendida, você pode ou não adquiri-la, ciente de que o prazo de garantia estendida começará a fluir com o fim da garantia contratual. Você não é obrigado a adquirir, a imposição dessa aquisição configura, sim, a prática abusiva de venda casada e pode gerar prejuízos para o fornecedor que empurra isso de goela abaixo para o consumidor. Entenderam? Professor, na compra e venda de imóveis, caso o consumidor torne-se inadimplente, será lícito ao fornecedor reter integralmente os valores pagos? Professor, eu comprei um imóvel. Na compra e venda de imóvel. Comprei um imóvel de forma parcelada. Porque se for à vista, evidentemente não há o que se discutir, porque com o pagamento integral você já adquire o direito à propriedade do bem, não há o que se discutir. A questão surge quando você assume o compromisso de pagar parceladamente. E por algum motivo que não vem ao caso, no decorrer desse contrato, você deixa de honrar com as suas prestações. Deixou de honrar com as suas prestações, há um problema. Que problema é esse? O problema é que você pagou parcialmente a aquisição desse bem e não conseguirá continuar adimplindo as suas prestações, o que evidentemente fará com que a propriedade não seja sua. Pois bem, e o que acontece com os valores que foram antecipadamente ou até aquele momento de inadimplemento configurado, pagos? O sujeito que lhe vendeu o imóvel, a construtora ou a financeira, seja lá como for, podem ou têm autorização para reter todo o valor que foi pago e a resposta, obviamente, é negativa. Não é lícito à construtora, ao construtor, ao incorporador ou até à instituição financeira a retenção da integralidade do que foi pago de forma antecipada ou de forma prévia ou no curso da construção, pelo simples fato de que isso configura uma conduta que é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito, aliás, ela confronta, colide literalmente com todas as normas de proteção. Ora, se o CDC é uma norma protetiva e diz que todas as cláusulas contratuais, sobretudo aquelas contraditórias, devem sempre ser analisadas em favor do consumidor. Uma cláusula como essa, que impõe o direito de retenção de todo o numerário pago pelo consumidor ao fim do contrato, pelo simples fato de que foi ele que desistiu, olha, se você continuasse adimplindo, você teria a sua unidade. Não quer? Paciência, perdeu tudo. Esquece, isso não é assim. O consumidor tem direito de receber uma parte, e o que a jurisprudência tem entendido que a retenção não poderá ultrapassar algo em torno de 20% a 30% do valor que foi pago. O restante, os 70% ou 80%, isso vai variar de estado para estado, devem sim obrigatoriamente ser restituídos ao consumidor, que foi, evidentemente, a parte motivadora do descumprimento do contrato, que foi quem deu aso ao fim da relação contratual. Mas talvez porque não quis.
Talvez aleatoriamente, talvez por um fortuito, por força maior, ele não queria deixar de pagar, mas ficou desempregado, viu-se atingido por alguma intempérie da vida e não conseguiu honrar com a sua obrigação de pagar. Nesse caso, ele perde tudo que pagou? De forma alguma, de forma alguma. Ao construtor, ao banco, ao incorporador, é lícito reter uma parte, mas apenas uma parte do valor para sanar as despesas eventualmente administrativas. Professor, qual o prazo para reclamar o vício do produto? Professor, qual o prazo para reclamar o vício do produto? O vício do produto é aquele problema de menor impacto que se mantém no produto ou no serviço. Nós temos que levar em consideração, Vera, que há dois tipos de produto. Os produtos chamados duráveis e os produtos não duráveis. E há uma diferença no que toca ao prazo de reclamação. Se o produto for durável, o prazo de reclamação, partindo do pressuposto de que o produto durável é aquele que permite o uso reiterado, o prazo de reclamação será de 90 dias. Se, em contrapartida, o produto for não durável, que é aquele que se escoa, que se esgota com uma pequena e primeira utilização, esse produto tem um prazo de reclamação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor de 30 dias. Então, produto durável, nós temos um prazo de 90 dias, produto não durável, o prazo é de 30 dias. Compreenderam? Conseguiram tomar nota? Façamos agora um breve intervalo e voltamos já com o Saber Direito Responde. Retomamos o nosso Saber Direito Responde com a participação dos nossos acadêmicos. E agora, com a palavra, o nosso amigo João, que direcionará uma pergunta acadêmica para nós. Professor, o empresário individual, ele se submete ao CDC? Professor, o empresário individual se submete ao CDC. O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor elenca quem são as pessoas que são consideradas fornecedores e que entram, portanto, na cadeia produtiva. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que fornecem um produto ou um serviço com habitualidade e com a finalidade lucrativa. Se o empresário individual, João, tiver por fim o fornecimento da sua atividade de maneira habitualizada e, mais do que isso, lucrativa, não há por que não entender que este consumidor, que com o fornecedor individual negocia, não tem em seu favor a militância das regras de consumo. Em outras palavras, o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao empresário individual, ou seja, o empresário individual pode se enquadrar no conceito de fornecedor? A resposta me parece que, obviamente, sim, desde que a finalidade da sua disposição de bens ou de serviços seja habitualizada e desde que haja um fim lucrativo nessa atividade. Obviamente, e desde que todos os demais elementos objetivos e subjetivos de uma relação de consumo estejam presentes. Não se esqueçam do que nós falamos lá no nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, em que diferenciamos as relações de consumo das relações eminentemente civis. Então, em primeiro lugar, para que o empresário individual se submeta às regras, não basta que ele exista. Ele tem que existir. Na outra ponta da cadeia de consumo deve haver um consumidor adquirindo um produto ou um serviço como destinatário fim. Além disso, deve haver um produto e um serviço sendo colocados em circulação para que, somados esses 4 elementos, o consumidor seja possivelmente conduzido a tal posição num negócio firmado com o empresário individual. Se esta for a situação, se este for o cenário, relação de consumo aperfeiçoada, sem dúvida, João. Professor, qual a diferença entre prescrição e decadência no Código de Defesa do Consumidor? Qual a diferença entre prescrição e decadência no CDC? Não esqueçamos, façamos uma breve análise, até porque esse tema foi abordado também nas aulas no decorrer da semana. Qual a diferença entre prescrição e decadência no CDC, pergunta a nossa aluna Vera. A prescrição nada mais é do que a perda do direito de análise da pretensão. E eu falei aqui no nosso encontro que não era possível ao judiciário impedir que uma pessoa acessasse, ingressasse com uma ação, mesmo ela fundamentada em direito prescrito. Você pode entrar com a ação sem nenhum problema, mas evidentemente a sua pretensão não será acolhida. Prescrição não é perda de direito de ação. Prescrição é a perda do direito de análise da pretensão. E o que é a decadência? É a perda do próprio direito que, por via reflexa, por via de consequência, soterra também a possibilidade de analisar a pretensão. Então, se o meu direito desaparece, evidentemente a minha pretensão cai por terra junto. Então, a prescrição é um vício, um problema menor do que a própria decadência, que é um problema mais abrangente, mais significativo, mais impactante. Seja qual for o caso, na prescrição e na decadência, no Código de Defesa do Consumidor, nós temos importantes regras. Os prazos do artigo 26
do CDC, que são aqueles que mencionei na resposta à pergunta anterior, são prazos decadenciais. Que prazos são esses? Aqueles de 90 dias, na pergunta que por você mesmo foi feita, Verinha, e aquele prazo de 30 dias para bem não durável, são prazos de decadência, que embora sejam prazos decadenciais que provocam o soterramento, o desaparecimento do direito, sujeitam-se à suspensão, à paralisação em virtude de reclamação feita pelo consumidor ou da instauração de inquérito civil pelo Ministério Público. Então, sempre que o prazo de reclamação estiver fluindo e o consumidor fizer uma reclamação, esse prazo deixa de fluir, ele é paralisado. E é paralisado de que forma? Pela reclamação feita pelo consumidor, via saque, via carta com aviso de recebimento, via telefone com protocolo anotado, enfim. Tudo isso paralisa o prazo ou, alternativamente, pela instauração de um inquérito civil pelo Ministério Público com a finalidade de apurar a lesão a eventuais direitos não individuais, em direitos da coletividade. Nessa situação, o prazo será de decadência. Professor, então qual é o prazo de prescrição que advém do Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor traz em seu artigo 27 a ideia de que para reclamar por eventual problema que cause dano, ou seja, por defeito, o consumidor tem um prazo prescricional de 5 anos. Então, durante 5 anos, o consumidor lesado pela ingestão de algum produto que lhe causou algum tipo de problema de ordem intestinal, pela queda de algum aparelho, de alguma aeronave, enfim, algum tipo de dano, 5 anos para reclamar. Se o consumidor não reclamar em 5 anos, houve a prescrição do seu direito. A pretensão deixou de existir e você não pode deduzi-la em juízo. O direito ainda existe, mas a pretensão não pode ser exercida. Essa é a ideia do Código de Defesa do Consumidor a respeito de prescrição e decadência. Prescrição, prazo do artigo 27, 5 anos. Decadência, prazos do artigo 26, 90 dias para bem durável e 30 dias para bem não durável. Professor, os bancos estão submissos ao CDC? Professor, os bancos se submetem ao CDC? É óbvio que sim, é óbvio. Os bancos são empresas, são sociedades empresárias que têm finalidade lucrativa e que, evidentemente, prestam serviço com habitualidade, fornecem produtos corriqueiramente, estão sim submissas ao CDC. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é tanto o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, que é claro em afirmar que o CDC incide sobre as instituições financeiras, quanto a súmula 281 do STJ. Essa súmula é clara em afirmar que há sim relação de consumo, em qualquer caso, em qualquer olhar que se veja, entre banco e instituição financeira. A relação de consumo se configurará entre você, correntista, e o seu banco. Basta, portanto, que você demonstre que isso aconteceu para que todo o aparato de normas que derivam do Código de Defesa do Consumidor sejam em seu favor reconhecidos e, mais do que isso, te protejam judicialmente. O CDC, repito, é aplicável aos bancos. Tomem cuidado com um pequeno detalhe, tá? Embora o CDC seja aplicável aos bancos, há, pasmem, um verbete sumular proveniente do STJ que diz que os bancos estão submissos ao CDC, mas em contrapartida há outro verbete similar, também derivado da mesma Corte Suprema, que diz o seguinte: o juiz não pode reconhecer de ofício a abusividade de uma cláusula numa relação entre consumidor e banco. Interessante isso, né? O juiz entende, aliás, o STJ entende que os bancos estão submissos às normas de proteção e defesa do consumidor. Mas na frente, numa súmula posterior, afirma que, olha o que o STJ afirma, que os bancos estão submissos, mas que o juiz não poderá, de ofício, reconhecer a abusividade de uma cláusula no contrato de consumo. Ora, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que trata das cláusulas abusivas, afirma categoricamente que as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Ora, se são nulas de pleno direito, que alternativa resta ao magistrado, se não, independentemente de provocação, reconhecer a abusividade dessa cláusula? Não há opção. Essa súmula, embora esteja ali, evidente, erigida, não tem uma aplicabilidade tão forçada, partindo-se do pressuposto de que o juiz, e é o que a gente tem visto na prática, tem sim reconhecido, e aliás com acerto, a aplicação das cláusulas de consumo numa relação bancária, e mais do que isso, os juízes têm sim declarado, ainda que de ofício, a abusividade. Notem que nós estamos falando de um programa de proteção ao consumidor. E se lembrem que a grande massa consumidora é ainda uma massa
vamos dizer assim, de classe média para classe média baixa. Essas pessoas, via de regra, sequer têm condições de pagar um advogado. E a essas pessoas o judiciário atende por meio dos juizados especiais. Veja, se você tem uma relação com um banco X, que é um banco estatal, esse banco está submisso ao CDC? Está. E como é que você vai reclamar uma lesão que você sofreu num contrato de consumo? Vai até o juizado especial. Aquela pessoa que no juizado te recepciona como um funcionário do Poder Judiciário, talvez não saiba da erição dessa súmula e não coloque no seu termo inicial, naquela petição inicial feita no juizado, que é necessário que se declare a cláusula abusiva. O juiz não pode reconhecer de ofício, é evidente que pode, aliás deve, e portanto a súmula do STJ que versa sobre esse tema está perdendo forças. A relação de consumo entre a concessionária de fornecimento de energia elétrica, em caso positivo, deixando o consumidor de efetuar o pagamento da luz, pode suspender a energia elétrica? Professor, existe relação de consumo entre nós, consumidores de energia elétrica, que é um produto, que é um bem imaterial, eu já falei isso aqui num dos nossos encontros, e a concessionária? Entre eu, o consumidor, e a concessionária, há relação de consumo? E em caso positivo, professor, se essa relação existir, é lícito a concessionária de fornecimento de consumo suspender o fornecimento da energia elétrica com arrimo, com fundamento na falta de pagamento? Consumidor deixou de pagar. O consumidor não paga pontualmente as suas prestações. A concessionária pode, deslocando um preposto, direcionar à sua casa um carro com uma escada em que o cara desce, sobe aquela escada até lá em cima, sobe na escada posterior e pega um alicate, pum, corta a tua energia. Isso é lícito? Isso pode? Não. Professor, mas o consumidor não está pagando, sendo redundante. O professor não está. Professor, o consumidor deixou de honrar com a sua contraprestação. Eu pago para receber o serviço. Se eu não pagar, o serviço não é prestado. Em relação de consumo, isso não é assim. Os serviços considerados essenciais, e entendam essencial como de fato o termo quer dizer, indispensáveis, não podem ser suprimidos do consumidor. O consumidor não pode ter a supressão desse serviço, desta energia, de sua residência, enfim, pelo singelo fato de que é ou se trata de um produto de natureza essencial. Não pode cortar. E o que fundamenta isso é o princípio da essencialidade e da continuidade dos serviços de natureza especial ou de natureza essencial. Se é essencial, sujeita-se ao princípio da continuidade e não pode ser suspenso, não pode ser paralisado. Professor, como é que a concessionária de serviço público resolve isso? É simples, entra com uma ação contra o consumidor. Essa possibilidade de corte, ressalto, é aventada por uma resolução. Há uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que autoriza, pasmem, a supressão, desde que o consumidor seja previamente avisável. Se o consumidor for avisado, está tudo certo, pode cortar, sobe lá com a escada, passa o alicate, está tudo bem, todo mundo feliz. Qual é a finalidade disso? O consumidor se deslocar desesperado, porque ninguém vive sem energia elétrica, pelo menos no mundo urbano que a gente habita. Se a pessoa está sem energia elétrica, o que ela vai fazer? Vai correr na concessionária e falar, pelo amor de Deus, e agora? Eu estou sem energia. Aquele funcionário que é treinado para sorrir sempre diz, olha, meu caro consumidor, a gente não costuma fazer isso, mas como o senhor é uma pessoa simpática, como a senhora é uma pessoa agradável, nós abriremos uma exceção. E vou longe, hein? Se a senhora efetuar o pagamento de uma parte do valor, nós teremos plena condição de restabelecer o fornecimento ainda hoje. Portanto, pague o valor, ou pelo menos uma parte dele, fazendo um acordo, um termo de confissão de dívida, que a energia será em seu favor restabelecida ainda hoje. Se você não pagar, permanecerá sem luz. Para finalizar esse tema, não se esqueçam de Kelsen. Lembram desse cara ou não? Da pirâmide de Kelsen, que estabelecia a hierarquia das normas. Onde é que está a Constituição Federal? Lá no topo. E o Código de Defesa do Consumidor? Lei ordinária. E as resoluções da Agência Nacional? Essas estão lá na base. Quem se sobrepõe? O CDC, que diz que o serviço é essencial e que não pode ser suprimido, ou uma resoluçãozinha? Quem se sobrepõe é o CDC e, portanto, o corte não pode ocorrer. Fui claro? Compreenderam? Professor, por quanto tempo o fornecedor de serviço está obrigado a cumprir o orçamento?
Professor, por quanto tempo o consumidor está obrigado a cumprir o orçamento? O orçamento é uma questão interessante. Em primeiro lugar, há no Código de Defesa do Consumidor a previsão de um orçamento? Sim. Ao pé da letra, o orçamento nada mais é do que um serviço. Um serviço que vai ser prestado. Professor, quanto tempo ou por quanto tempo o orçamento vincula o fornecedor? O Código de Defesa do Consumidor que diz que, salvo disposição diversa, e disposição essa que deve derivar de sinalagma, de consensualidade, o prazo de orçamento deve ser de, no mínimo, 10 dias. O consumidor tem em seu favor a regra que do Código de Defesa do Consumidor emerge, no sentido de que durante 10 dias, aquela proposta que a ele foi feita em previsão de orçamento, que aliás deve ser prévio, João, o orçamento deve ser prévio, está vinculando ou vinculará o fornecedor durante no mínimo 10 dias. Se ele quiser, por livre e espontânea vontade, esse prazo pode ser elastizado, ele pode ser maximizado, sem absolutamente nenhum problema. Mas, seja qual for o prazo que se conceda, o prazo previsto no CDC, que é de 10 dias, ou um prazo maior, de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 dias, seja como for, o orçamento vinculará. E uma vez aceito pelo consumidor, o consumidor também estará vinculado. O consumidor também será obrigado a observar esse prazo que pelas partes foi convencionado. Compreenderam isso ou não? Pois bem, encerramos nossa participação aqui no programa Saber Direito Responde, com a participação dos nossos acadêmicos, a quem agradeço em nome de toda a comunidade acadêmica. Sucesso a vocês, sucesso a todos os colegas de vocês. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos. Bons estudos. Até! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito@stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br.